Olá, pessoal. Meu nome é Davi Giordano. Eu estou começando agora mais um podcast do meu canal sobre arte contemporânea. Hoje eu vou falar com vocês sobre arte postal. E mais do que falar, eu vou te fazer uma proposta. Eu estou iniciando uma performance artística, que é uma performance postal e também virtual, sobre arte contemporânea. Como é que funciona essa proposta? Eu te convido, se você quiser participar, a me enviar um tema para o meu e-mail ou por inbox para o meu Facebook, Davi Giordano, ou para o meu e-mail giordanodavi@hotmail.com, giordanodavi@hotmail.com. Você pode me enviar um tema de sua livre escolha. Pode ser um tema livre, alguma questão que você quer tá pensando no momento. E aí eu vou te enviar por correio, vou te enviar por correspondência. Vai chegar na sua casa um cartão postal com alguma citação de algum poeta, de algum artista, de algum livro, de algum artista, algum escritor, em que eu vou te dar uma citação que tenha relação direta com esse tema que você me propôs. Então a brincadeira ela funciona assim: você vai me mandar o seu tema e você vai me mandar o seu endereço de correspondência e eu te envio em uma semana uma citação de algum artista, algum poeta que tenha a ver com isso. Essa é a brincadeira. Se você quiser participar, esteja convidado. Novamente, você pode enviar para o meu Facebook, Davi Giordano, ou então para o meu e-mail, giordanodavi@hotmail.com. Giordano. É bem isso mesmo, é bem simples. Me envia um tema, uma provocação, e eu te envio de volta em uma semana um cartão postal para sua casa com uma citação que vai te ajudar a pensar sobre isso. E aí, se você se animar, te convido a escutar um pouquinho mais desse podcast, em que eu falo sobre arte postal, tá? E então, a arte postal é também conhecida bastante como mail art, né, que é o nome em inglês. Ela se transformou num gênero artístico que lida com a questão do correio como um meio. Né? Pensar que o correio ela é um meio artístico. Então, a arte ela é um canal, ela é um meio de correspondência através do qual é produzida uma relação entre os artistas e as pessoas, né? Os espectadores. Diferente de um espectador de museu, ou de teatro, de cinema que para ali para assistir algo. Não, você está na sua casa e você vai receber uma correspondência, uma obra de arte, um presente de um artista, né? É algo muito interessante. E aí seria legal a gente agora começar a falar como surgiu, né, a arte postal. É uma arte que ela surgiu com bastante força na segunda metade do século XX, ou seja, de 1950 para diante, e com bastante força assim, nos anos 60, 70 e 80, que foram anos em que o mundo ficou dividido por muitos conflitos políticos, né? Principalmente pela questão do socialismo, do capitalismo. Eram épocas em que o mundo ainda não tinha redes sociais, internet, as informações estavam muito ainda dominadas pelos sistemas mais fortes dos meios de comunicação, como jornal, televisão, rádio. Então tudo ainda era muito dominado e as coisas não eram ainda, vamos dizer assim, tão democráticas, né, a circulação de informação. Então muitos artistas vieram justamente pensar uma forma de arte que pudesse vir como uma contracorrente a tudo isso. Ou seja, vamos à arte como uma forma de romper as barreiras, né? De fazer a informação chegar, de fazer a informação circular melhor entre as pessoas. E aí, quando surgiu a arte postal, tais artistas se colocaram como mensageiros.
Então é interessante porque muitas vezes não é uma arte em que o artista vai necessariamente produzir uma obra de arte, mas sim uma arte em que o artista ele se coloca como um canal, ele se coloca como um mensageiro entre uma mensagem que vai chegar a tal pessoa. Então o artista ele tem essa função de mensageiro, né? Então a arte postal ela visava e visa até hoje trocas efêmeras. Ela surgiu como um tipo de arte que se opõe ao comércio das obras de arte. Não necessariamente a arte precisa estar vinculada ao comércio, à troca mercantil. Mas, ao invés disso, tem uma ênfase maior nas trocas afetivas. Ou seja, em como a arte pode gerar relações, sejam relações entre artistas e pessoas diversas, sejam a relação entre as próprias pessoas e as obras de arte, e entre as pessoas com outras pessoas, e por aí vai. A arte postal ela veio junta com vários movimentos artísticos, da arte conceitual, das artes de vanguarda, né, como o dadaísmo, o futurismo, fluxos, diversos artistas que buscavam romper padrões, romper convenções, né? Eles acreditavam que a arte não é só aquilo que está dentro de museu, que está dentro de galeria, de teatro, de concerto. Para eles, a arte é também aquilo que pode desafiar os limites das instituições e locais de consagração artística. Então, a arte postal, por um outro caminho, é uma arte gratuita, uma arte democrática, de iniciativa autoral, alternativa, independente, sem vínculo direto com o comércio, né? A arte conceitual sempre foi assim uma arte política de questionamento. E aí vocês devem me perguntar, mas concretamente como isso acontecia, né? Era muito simples. Os artistas eles enviavam para as pessoas cartas, ou cartas artísticas, ou enviavam desenhos, ou cartões postais um pouco mais diferentes, objetos, obras de arte, e muitas vezes, inclusive, ações artísticas, não exatamente uma coisa que vai chegar por correspondência como um objeto, uma carta, mas uma própria ação. O artista ele executa uma ação em que ele vai até a pessoa e encaminha uma mensagem de amor, ou encaminha um presente, ou encaminha um pedido de perdão de uma outra pessoa. Então o artista ele é sempre esse mensageiro. Seja o mensageiro que vai enviar uma correspondência, ou o mensageiro que utiliza o próprio corpo como um suporte, né, para levar a mensagem para alguém. Então essa ideia do correio, ela traz para a gente uma coisa que é interessante, que é o trânsito, as redes, as trocas, as circulações, né? Há uma rede de pessoas envolvidas em diversos lugares do mundo. Então a arte postal ela é uma arte que atravessa territórios. Isso é muito bacana, porque naquela época, se pensar que a arte postal ganhou muito força nos anos 60, 70, 80, não era uma época que tinha internet, não tinha e-mail, não tinham redes sociais, as pessoas não tinham tanta possibilidade de se conectar, de se comunicar. Então os artistas pensavam que a arte era uma obra de interação. Quer dizer, a arte postal servia como uma obra de interação, que hoje a gente pode relacionar com uma outra ideia bem interessante, que é arte relacional, do francês Nicolas Bourriaud. Se vocês tiverem interesse em conhecer, tem um livrinho bem pequeno dele, bem interessante, chamado Estética Relacional, que aí vocês podem puxar muitas ideias interessantes sobre arte relacional, que aí também é uma outra discussão que a gente pode até, inclusive, vir a falar num futuro podcast. Então, voltando a falar da arte postal, tiveram já inúmeros artistas que antes, né, do movimento em si já vinham fazendo uma espécie de arte postal, como Marcel Duchamp, que é aquele mesmo artista que criou o urinol, o mictório, o red mate, que foi aquele vaso sanitário que ele retirou de um banheiro real e colocou no museu. Causou uma polêmica na história da arte. Esse mesmo artista, Marcel Duchamp, ele já utilizava as correspondências
com finalidade estética, né, com finalidade artística, em que o próprio selo e o carimbo das cartas funcionavam como uma assinatura artística. Isso é muito interessante. E aí a gente pensar que assim, a arte postal ela ganhou um grande marco em 62. Em 1962, quando foi criada a New York Correspondence School of Art, que era do artista americano Ray Johnson, né? Em que ali se pensava o correio como um meio, como um transporte, como um veículo, um meio de expressão, né? Não só um meio de condução de mensagens, mas um meio de expressão. Então, tudo isso é muito interessante, porque naquele momento, a arte postal criou uma forte comunicação entre os artistas e também entre o que era produzido ao redor do globo, já que antes era muito difícil saber. Um artista aqui no Brasil tinha dificuldade de saber o que era produzido lá fora, o que era produzido na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na América Central, na África. A gente não tinha muito acesso. Então, a arte postal ela começou a criar uma comunicação, uma nova forma de postura, um novo modo de encarar a arte. Isso é muito bonito. E é sobre isso que eu estou propondo para vocês nessa minha performance. Eu te convido, se você quiser, a participar. Você vai me enviar um tema, ou uma provocação, ou um parágrafo, alguma coisa que você esteja pensando, e através disso que eu vou receber, eu vou te enviar de volta para sua casa, para sua correspondência, um cartão postal com alguma citação artística, um trecho poético, ou um fragmento de um escritor que tenha a ver com esse tema que você me enviou. Então eu vou criar um diálogo contigo, uma espécie de café virtual, vamos dizer assim, ou café postal. Então é muito simples. Eu assumo esse lugar de artista mensageiro, tu me envia o seu tema provocação, você pode enviar para o meu inbox no Facebook, Davi Giordano, ou você pode enviar para o meu e-mail giordanodavi@hotmail.com, que é GIORDANODAVI @hotmail.com, e lá me envia seu endereço de correspondência, seu nome, e eu, dentro de uma semana, estou te enviando esse presente postal, esse presente artístico. Então, espero que tenham gostado, acompanhem e sigam meu podcast, estou sempre colocando temas interessantes sobre arte contemporânea, e também sempre recebendo sugestões de temas que eu possa vir estar colocando aqui em futuros áudios. Obrigado.